Oi, terceiro ano, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula. Vocês vão pegar a apostila de Geografia lá na página 185. Ó. Nós vamos dar continuidade às nossas atividades. E vai falar assim: aprendemos até aqui que as forças internas podem promover modificações nas paisagens naturais da superfície da Terra. Agora, vamos conhecer as forças que atuam na superfície terrestre, chamadas de agentes externos. Então, olha lá, o interno é quando está acontecendo algo dentro, né? E o externo é o lado do lado de fora. Vamos descobrir quais são esses agentes externos. Olha lá, os agentes externos são aqueles que provocam mudanças na superfície terrestre. Eles atuam modelando as formas da nossa paisagem, produzindo verdadeiras esculturas naturais. Observem as imagens a seguir. Olha as esculturas que nós temos aqui, essas pedras, né? Como que será que causou esse tipo de escultura? Olha aqui, vocês veem que, né, o lago aqui, o riozinho, ele está no meio, né? Tem uma escultura ao meio dele, em volta, né, de toda a estrutura da Terra. O que está acontecendo ali? Vamos descobrir. Vocês conseguem dizer o que poderia ter formado essas estruturas que aparecem nessas imagens? Na primeira imagem, temos uma rocha que foi modelada pelo vento. Já na segunda imagem, temos uma rocha que sofreu a ação do rio. Então, olha lá, essa primeira imagem foi causada pelo vento. Olha, imagina a força desse vento. E aqui, por causa do rio, ele acabou, né, ocasionando essa modelagem. O vento e a água são os elementos naturais que transformam as paisagens e juntos a ele ainda temos o sol e os seres vivos. Esses elementos acabam ajudando na formação da superfície terrestre. E o que causa esse processo é a erosão. Essa erosão, pois, diz respeito ao processo da retirada de partes do solo e das rochas. Esse processo é causado tanto pela natureza quanto pelo ser humano. Aprendendo brincando. Olha lá, no material de apoio, lá na página 25, há um quebra-cabeça. A imagem é um do lugar que fica aqui no Brasil, especificamente, né, no Parque Estadual de Vila Velha. Esse lugar é conhecido pelas belezas naturais que podemos observar na paisagem. Pensando nas duas imagens que mostramos até agora, monte o quebra-cabeça e identifique quais elementos naturais predominou essas estruturas rochosas. Então, vocês vão lá no final do livro de vocês, na página 25, e encontrar esse quebra-cabeça. Olha aqui o quebra-cabeça. Vocês podem recortar e montar o quebra-cabeça. Depois que terminou de montar, vocês vão pensar: o que será que levou essa estrutura a estar desse jeito? Terminou essa atividade, vai virar lá na página 186, que nós vamos continuar vendo quais são os tipos, né, de agentes externos. Olha lá, vamos entender um pouco mais como funcionam os diferentes tipos de erosão. Olha lá, tipos de erosão. A erosão é provocada por diferentes fatores, como a água corrente, geleiras, ventos e ondas, distinguindo-se conforme o caso em relação, né, fluvial, eólica, glacial ou marinha. A água é sem dúvida um dos principais agentes de erosão. Vamos conhecer algumas maneiras de como a água pode desgastar a superfície terrestre. Olha essa casa. O que acontece nessa imagem? Olhem aqui. Será que causou essa erosão todinha ali? É a água. Vocês viram que a casa construída à beira-mar, com riscos de desabamento, causado pela erosão das rochas que lhe dão a sustentação. Então, vocês viram que aquela água do mar deve ter ido batendo naquelas rochas, até que foi, né, se desfazendo e foi levando embora. O mar foi levando embora. Foi tão profunda a erosão que causou nessa imagem que a casa todinha corre o risco, né, de se desmanchar, né? Desabar tudo. Olha lá, a erosão pluvial.
é aquela causada pelas águas da chuva. A chuva é um agente externo que provoca mudanças na paisagem. A chuva também pode causar erosão. A água da chuva, quando escorre pela superfície do nosso planeta, provoca alterações como as que vemos apresentar a seguir. Observem as imagens. Olha as erosões que causou com a água da chuva. Olha esta imagem, esta aqui e esta aqui. O que diz ali, ó? Nas imagens podemos ver alterações na paisagem que foram causadas pela água das chuvas. Então a água da chuva foi correndo, né, por esses caminhos e ela acaba causando a erosão por onde ela passa. Depois que vocês terminarem a página 186, vai continuar, né, vendo as erosões, né, na página 187. Vamos lá. E o tema é erosão fluvial. Essa erosão é causada pela água dos rios. À medida que a água se desloca, retira material de suas margens, ocasionando alterações no curso do rio. Você já ouviu falar dos cânions? O que são os cânions? Olha lá, os cânions foram formados pela erosão fluvial. Esse processo de formação é lento e pode levar milhões de anos. Então, o que vai acontecendo? Esse cânion vai ter a passagem da água e ela vai ocasionando a erosão. Vai tirando terra dali e vai formando esses grandes cânions. Para saber mais, o que são os cânions? Como eles surgiram? Eles podem se estender por centenas de quilômetros e atingir até 5.000 metros de profundidade. Cânions são vales profundos com encostas quase verticais. As encostas que eles falam verticais é aquele, né, um muro, a barreira, que podem se estender por centenas de quilômetros e atingir até 5.000 metros de profundidade. À primeira vista que observa essa gigantesca entalhe na superfície do planeta, podem imaginar que eles foram criados de uma hora para outra por um fenômeno que aconteceu assim, né? Alguma catástrofe. Mas não, como um terremoto capaz de abrir a terra e gerar um precipício. Isso não aconteceu. Não foi algo de uma catástrofe que aconteceu. Foi algo que foi levando a milhões e milhões de anos, né? Olha lá, vamos continuar. Nada disso em geral. Os cânions têm como um aprofundamento lento, que pode durar milhões de anos. Os autores principais dessas obras de arte são os rios. Viu que a professora falou? Que o cânion, ele não aparece de um dia para o outro, de um ano para o outro. É de milhões e milhões de anos que esse rio vai levando e vai ocasionando esses cânions. Um dos cânions mais conhecidos fica lá nos Estados Unidos da América e foi formado pelo Rio Colorado, que desgastou as rochas, formando um vale profundo. Observe as imagens. Olha lá a imagem do cânion formado pela ação do Rio Colorado. Olha que lindo que fica esse cânion. Vocês conseguem observar? Foi tudo ocasionado pelo rio e não foi do dia para a noite. Depois que nós terminamos a página 187, que vocês viram, vocês já conheceram a erosão pluvial, a erosão fluvial, né? E o que mais vocês já viram? Que são dos agentes externos. Vai virar lá na página 188, que vai falar assim: com a lupa na mão. É uma pesquisa na internet com informações sobre cânions. 4 cânions, sendo 2 do Brasil e 2 de diferentes países. Nos espaços abaixo, complete as informações. Qual é o cânion que vocês encontraram aqui no Brasil? Em que estado ele está localizado? Como é o nome do rio que ocasionou esse cânion? Então, vocês têm que fazer 2 pesquisas de cânions que nós encontramos aqui no nosso país, que é no Brasil. Depois, pelo mundo, vocês vão escolher 2 países diferentes que nós temos cânions. Então, tem que colocar sempre o nome do país, em que país ele está localizado, né? E o nome do rio. Se é aqui no Brasil, o nome, em que estado brasileiro está localizado e o nome do rio, o nome do cânion, combinado? Olha lá, outra manifestação de erosão fluvial
são os rios que possuem muitas curvas. Esses rios se formam em áreas muito planas, chamadas de planícies. Observem aqui, ó. Olha essa planície que linda. Vocês conseguem ver? Essa planície é a vista aérea do rio Amazonas. As curvas que podemos observar são chamadas de erosão fluvial. Está no meio da Amazônia. Então, vocês viram, né, no Amazonas ali, que ele está fazendo a curva, está ocasionando a erosão fluvial. Depois que terminou, continua lá na página 189, é a erosão marítima. De onde vem será a erosão marítima? A erosão marítima, como o próprio nome diz, é causada pela ação da água dos mares e oceanos sobre as costas dos continentes e sobre as ilhas. Você já ouviu a expressão popular que diz água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Então, vocês viram que ali vocês têm uma grande encosta, né, na imagem de rochas. O que esse mar está fazendo? Ele está indo, ele está batendo e volta. Ele bate e volta, bate e volta. Vai chegar um ponto que essa rocha ela vai começar a amolecer e ela vai esfarelando, ela vai esfarelando, ela vai diminuindo, diminuindo. É o que está acontecendo aqui na imagem, olha lá. Então, saiba que essa expressão está correta. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A ação das ondas sobre as costas acaba por desgastá-las, originando formas de relevo muito interessantes pelas falésias. As falésias são o quê? Essas rachaduras que está acontecendo. Olha lá. A imagem anterior é de um país que fica na Europa. Mas esse tipo de formação também existe em outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. As falésias são chamadas pela ação das forças das ondas sobre a rocha localizada nas costas. Falésias na praia do Taípe, localizada lá na Bahia. Olha as falésias. Aqui vocês têm lá na primeira imagem e na segunda imagem. Ó. Continuando, para saber mais. Ressaca do mar derruba parte de falésias na praia da Canoa Quebrada, no Ceará. O lugar é um dos principais roteiros turísticos do estado. A ressaca do mar destruiu, na tarde desta quarta-feira, dia 19, parte de uma falésia da praia da Canoa Quebrada, no município de Aracati, um dos principais pontos turísticos do litoral do Ceará. Apesar da força do mar, a ressaca não atingiu o símbolo da região, o desenho de uma lua com uma estrela, localizada na Vila do Esteves, em frente às piscinas naturais. Relocação das barracas. Na praia de Canoa Quebrada, existem hoje cerca de 15 barracas no local em que ocorre a ressaca. De acordo com o empresário, 7 comerciantes, donos de barracas, deixaram o local por causa dessa ressaca do mar. Então, vocês viram que essa ressaca, a água vem muito. Então, ela acaba destruindo, né, essas barracas dos proprietários. Depois que vocês viram essa parte, pode virar lá na página 190 que nós vamos dar continuidade na nossa leitura. Em alguns casos, a ação das ondas do mar causa danos a construções, como as ruas, calçadas e praças que ficam próximas à linha da praia. Em períodos específicos relacionados às condições de vento e chuva, podem ocorrer as ressacas, que são ondas muito grandes causadas por fortes ventos. Então, essa ressaca, o mar sempre vai se aproximar mais das construções. Então, acaba ocasionando os danos. Que vocês viram ali que destrói a rua, destrói a calçada, né? Destrói, às vezes, algum comércio que é muito próximo à água do mar. Danos causados pela ação da água do oceano. Olha os danos aqui que vocês conseguem ver. Vocês viram que a água acaba ocasionando? Até aqui, vimos que a água líquida e seu movimento causa muitas alterações na paisagem. Agora, vamos conhecer a erosão causada pela água no estado sólido, ou seja, pelo gelo. O gelo também acaba ocasionando, né, uma erosão
um prejuízo também pelo caminho onde ele passa e fica. Erosão glacial. Glaciares ou geleiras são nomes dados às espessas camadas de gelos que formam pelo acúmulo de neve. Os glaciares se formam ao longo de muito tempo, podendo chegar a 30 mil anos. Apesar de o estado da água ser sólida, eles não estão parados e fluem lentamente pelas encostas. Nesse processo, acabam por erodir as camadas superficiais da rocha e do solo. Quando chegam ao mar, essas geleiras formam grandes plataformas de gelo, de onde se desprendem blocos de diversos tamanhos que flutuam pelo mar. Esses blocos são chamados de iceberg. Então, vocês viram que chega um tempo que eles acabam se despregando e acabam indo pelo mar. Um iceberg gigante se desprende da plataforma de gelo na Antártica. Já era esperado que o bloco de gelo do tamanho do Distrito Federal se desprenderia da plataforma de gelo de Larsen C na Antártida. Um iceberg tem de 1 trilhão de toneladas. Um dos maiores já registrados se desprendeu de uma plataforma de gelo gigantesca na Antártida. Olha lá o que aconteceu lá na Antártica. É uma maneira que vocês percebem que ele se desprendeu e ele é do tamanho de uma cidade. Deve ser muito grande, muito grande. Isso se atingir alguma coisa, ele devasta, ele acaba com tudo. Virou lá na página 191. Há muito tempo, a Terra possuía temperaturas baixas, o que permitia a formação de muitas geleiras. Muitos vales que existem atualmente foram esculpidos por geleiras que dominavam a superfície do planeta. Então, isso aqui foi tudo ocasionado por geleiras, que depois o que aconteceu? Elas foram, se desprendendo e deixou essas grandes imagens que nós temos hoje em dia. Olha lá, nós temos o Vista do Parque Nacional, localizada lá na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Observe o Vale Central. Ele foi escavado por processos erosivos promovidos pelo deslocamento das geleiras, ou seja, a erosão glacial. Então, isso aqui se formou depois que teve erosão glacial. Vale a pena conhecer. Olha que bacana. Talvez você já tinha visto, mas se ainda não viu, vale a pena assistir o primeiro filme, A Era do Gelo, de 2002. Nesse filme você entenderá um pouco mais do período no qual a Terra era dominada por paisagens de neve e gelo. Além disso, vai conhecer alguns animais que habitavam o nosso planeta nessa época, além de se divertir e se emocionar com eles. É uma grande sugestão para vocês sobre um filme. É muito engraçado, vale muito a pena. Quem não conhece, corre lá assistir. Depois que vocês fizeram isso, nós vamos continuar a nossa leitura lá na página 192, que fala assim: a erosão eólica. A erosão eólica é aquela causada pela ação dos ventos sobre as rochas e sobre o solo. Em lugares onde o vento é forte e contínuo, as rochas vão se desgastando, pois vão perdendo partes muito pequenas que não são carregadas, para outras áreas. Então, o vento vai ser tão forte que ele vai levar essa parte para outro lugar. Um exemplo da erosão eólica pode ser percebido nas regiões que são dominadas por areia, onde a ação dos ventos formam as chamadas dunas. Assim como são construídas pelos ventos, as dunas também são destruídas e mudam de um lugar pela ação do ar em movimento. Olha as dunas que nós temos aqui, nas duas imagens. Então, esse vento, um ambiente que venta muito, ele acaba pegando essa areia e colocando, levando para outro lugar e acaba modificando a paisagem. Observem as ilustrações a seguir. Elas demonstram como a formação de uma duna. Olha lá a primeira imagem, o solo e o vento. Então, nós temos o solo e o vento.
O vento carrega a areia de um lugar para o outro. Então, ele carregou de um lugar para o outro. Aqui está a imagem 2, que fala assim: o vento e o solo e o obstáculo. Quando encontra um obstáculo, a areia começa a acumular. Então, ela encontrou um obstáculo aqui, ela começou a acumular. Aí a gente veio lá para a imagem 3. O vento, o solo. Assim, a duna começa a ter o formato que conhecemos. Vocês viram? Se movimentou aqui, né, a areia, encontrou um obstáculo e foi crescendo. Olha na imagem 3. Lá na imagem 4 fala assim: até que lentamente a duna vai crescendo. Então, essa duna, às vezes ela começou bem pequenininha, ela foi crescendo, 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 que torna essa proporção dessas dunas bem grandes, que as pessoas conseguem se divertir, né, em cima dela. O que acontece aqui na primeira imagem. Se vocês observarem, tem pessoas se divertindo nessa duna, de tão alta que ela se torna. Aí vocês vão virar lá na página 193, que nós temos algumas atividades. Outro efeito interessante da ação da erosão eólica é o desgaste de rochas, que cria verdadeiras esculturas na paisagem. Em geral, a erosão eólica é mais evidente em regiões desérticas, onde a umidade é baixa e os solos são formados por areia. Olha lá o mão na massa. Observe as imagens e identifique o tipo de erosão que prevalece. Qual é a erosão que ocasionou na primeira imagem, na segunda, na terceira, na quarta e na última imagem, na quinta? Cada uma tem erosão. Será que é a erosão eólica, a marítima, a fluvial, a fluvial ou a glacial? Qual delas será que é? Vocês pensem ou volta no texto, né? Leia novamente, porque cada uma tem a sua erosão causadora correta, tá bom, turminha? Dando continuidade à nossa atividade, vocês vão abrir o livro de filosofia, lá na página 296. O que podemos fazer para conhecer o mundo? Nesse capítulo, você vai ver como é possível conhecer algo sobre o mundo por meio de pensamento. Então, a gente consegue conhecer o mundo através de pensamento. O que essas crianças estão fazendo nessa imagem? Elas estão com algum objeto muito rico. Esse objeto nos leva o quê? A lugares, a pensamento, a imaginação. De que maneira essas imagens podem se relacionar no processo de conhecer algo novo? Você acha que é possível conhecer algo pelas maneiras apresentadas nas imagens? Através da leitura, a gente consegue conhecer algo novo? Nós conseguimos. A leitura nos leva a pensamentos inimagináveis. Olha lá, é importante pensar. Você já parou para pensar sobre o que é um pensamento? Parece estranho, não? Pensamentos são algumas ideias ou coisas que aparecem em nossa mente o tempo todo. Eles chegam até por estímulos internos e externos. Muitas vezes, quando percebemos alguma coisa por meio dos 5 sentidos, descobrimos algo e podemos pensar sobre aquilo durante muito tempo. Quando o estímulo é interno, é chamado de reflexão. É quando eu me dobro, né, sobre mim mesmo. Então, assim, você vai refletir sobre você mesmo. E penso sobre alguma coisa. Tanto o pensamento quanto a reflexão são muito importantes para que aprendamos coisas novas. Por isso, filosofe com os colegas e descubra o mundo. O que você acha disso? Olha lá, turminha, quando a gente fala assim, pensar e refletir, a gente está pensando no quê? A gente pode estar pensando em tudo isso que está acontecendo. É uma doença que está aqui, né? Atingiu o mundo. É uma doença. Vamos refletir o que é que essa doença está ocasionando. Nós estamos o quê? A gente tem que pensar o lado bom e o lado ruim. O lado bom, vocês não estão mais próximo da família de vocês? Do papai e com a mamãe? Porque a gente tem uma vida muito agitada. Então, a gente vai trazer esse momento para uma reflexão. Esse momento vocês conseguem estar mais próximo da família, que é uma reflexão. Só que, será que isso está sendo muito bom? Ou será que não está sendo bom? A Pro fica muito triste de estar longe de vocês. Só que tem uma reflexão. Eu estou longe de vocês porque é para nossa segurança. Para a segurança da minha família, para a segurança da família de vocês. Então, vocês viram que esses pensamentos é uma reflexão. Conversa vai, conversa vem.
pequenos grupos, converse sobre a importância ou não de pensar. Elabore um pequeno texto com argumentos do grupo. Faça uma roda de filosofia bem animada para debater o assunto com o restante da turma. Essa atividade vocês podem fazer lá no caderno de vocês de filosofia. Por que vocês acham que é interessante o pensamento? Conversa com o papai e com a mamãe. Pode fazer uma atividade, né, em família. Virou lá na página 299, que fala assim: registre uma frase curta, né, frases curtas, em que você estudou sobre a importância de pensar. Utilize o material de apoio da página 39. Então, vocês vão ir lá na página 39, vocês vão ter o material de apoio, que são os balãozinhos da curiosidade, né? A conhecer. Olha aqui. São vários balãozinhos que vocês vão fazer a frase sobre o pensamento. Pensar sobre os pensamentos. A gente pensa sobre tantos assuntos: escola, amigos, tarefa de casa, o que vamos fazer nas férias, mas sobre seus pensamentos, você já pensou? Como eles são? De onde eles vêm? Como começam a existir na sua mente? Pensar sobre isso é uma das grandes funções dos filósofos. Vamos lá. Olha a cabecinha dessas pessoas. A gente tem um pensamento do quê? Um joinha, como se fosse um like. Outro tá pensando em café. Outro tá pensando no dinheiro. Outra tá pensando o quê? Uma música. Outra tá extremamente apaixonada. Então ela está pensando, né, no amor dela. Outra teve uma decepção. Olha o coração dela ali, ó, trincado. Então você vê que tá no pensamento. Outro está tendo milhões e milhões de ideias. A outra tá pensando o quê? No arroba. Às vezes é no e-mail, né? Em alguma coisa. O outro tá maquinando, né? Ali, o que ele tá pensando. Outro tá tendo uma ideia. Outro tá pensando no mundo. E tem as pessoas que estão com dúvida. Vocês viram que aqui a gente tem diversos pensamentos diferentes. Conversa vai, conversa vem. Em uma roda de filosofia, discutam. Os nossos pensamentos vêm das coisas que percebemos no mundo por meio dos nossos 5 sentidos? Será que vem só pelos 5 sentidos? Às vezes não. E aí, você acha que precisamos ter experiências antes de termos pensamentos? Por quê? Não é necessário ter alguma experiência para poder pensar. Às vezes a gente pode pensar algo sem ter experimentado, mas você te leva a reflexão, a pensamento. Quando pensa, você monta ideias em sua cabeça, registra os fatos com palavras. O que isso tem a ver com usar ou não os 5 sentidos? Então, assim, vocês podem estar usando os 5 sentidos como não estar usando. Esse pensamento leva vocês, né, além da imaginação de desenho, mas com palavras, no que eles te ajudam? É isso que vocês vão colocar ali. Mas assim, é para conversar com a família. Esse não precisa estar escrevendo no livro e nem no caderno. O único que vocês vão escrever no caderno é o que a professora pediu na página anterior, né? Sobre o que leva vocês a pensarem, né? Depois que terminou essa roda de conversa, vai virar lá na página 300. A página 300 fala assim: diferentes pontos de vista. Tem pessoas que têm pontos de vista totalmente diferentes. Nós temos as gêmeas na nossa sala, Madu e Marie. Elas são, né, 2 pessoas que nasceram da mesma mãe, no mesmo dia, tudo certinho. Elas pensam iguais só por ser gêmeas? Não, elas pensam diferentes. Você pensou sobre como os sentidos podem nos ajudar a conhecer coisas novas? E sobre como os pensamentos também podem ajudar nisso? Muitos filósofos também investigaram essa questão, que nos trouxe várias dúvidas. Vamos ver o que eles pensaram a respeito. Você já ouviu falar sobre os filósofos René Descartes e John Locke? René foi filósofo e matemático. Nasceu em 1596, lá na França. E além de ser muito bom nas ideias e nos cálculos, foi o responsável por inaugurar um novo período da filosofia, o moderno. Isso só aconteceu quando um filósofo
tem uma ideia realmente muito boa e com ela revoluciona o pensamento da época. Inclusive, você vai aprender sobre uma ideia muito boa de Descartes. Em uma noite de 1619, ele teve um sonho que passou a ser o seu objetivo: criar uma ciência admirável. Olha lá, que fosse capaz de fazer todos pensarem sobre as coisas existentes no mundo. E ele conseguiu. Você verá que as teorias de Descartes são realmente admiráveis e lançam muitos questionamentos sobre o mundo. Outro filósofo sobre o qual você estudará chama-se John Locke. Ele nasceu em 1632 na Inglaterra e criou uma teoria muito interessante sobre como conhecermos as coisas, além de ter contribuído com a política de sua época. John também era médico e o ajudou a criar teorias sobre a educação das crianças. Ele ministrava tudo o que sabia em suas teorias, conhecimentos, política e educação. A respeito da ideia mais interessante de Locke, teve sobre a mente das crianças, sobre aprender, como você aprenderá agora mesmo, com os seus colegas e com os seus professores. Olha lá o que nós vamos aprender. A tábula rasa ou dúvida metódica. O que será uma tábula rasa ou dúvida metódica? John acreditava que todas as pessoas eram como uma tábula rasa, um papel em branco, que aos poucos ia recebendo escritas, novos desenhos e novas letras. Para esse filósofo, as pessoas construíam conhecimento à medida que adquiriam experiências, principalmente as obtidas por meio de 5 sentidos. René, por sua vez, acreditava que os 5 sentidos poderiam ser enganosos, como já vimos no capítulo anterior. Por isso, ele passou a desconfiar de tudo que recebia por meio deles. Já pensou como poderia ser isso? Então, olha lá, o John achava que nós éramos como papéis em brancos, capazes de sempre ter novas escritas, né? Novos desenhos, novas letras, de sempre estar acrescentando algo novo. Já lá para René, ele chegou a um ponto que ele não acreditava mais nos 5 sentidos. Que ele percebeu que os 5 sentidos também não era o suficiente. A maneira que encontrou para saber se algo era realmente verdadeiro foi duvidar de tudo. Com essa atitude, ele fez uma descoberta. A única coisa da qual ele não poderia duvidar era da sua capacidade de duvidar. Essa capacidade de duvidar vem de uma parte muito importante de nós. Assim como os 5 sentidos, o pensamento, então, para Descartes, o único jeito de conhecer algo de verdade era por meio do pensamento. O que você achou das teorias? Qual dos 2 filósofos você concorda? Vocês concordam só com o que achava que era, né? Primeiro ele achava que era só os 5 sentidos. Depois ele percebeu que os 5 sentidos não era a única maneira deles descobrirem coisas, né, diferentes. Levar a pensamentos. Já o John, ele achava o quê? Que nós éramos como papéis em branco. Esse papel em branco era capaz de criar coisas novas, de sempre estar acrescentando coisas novas. Qual é a teoria que vocês, né, acham que é mais viável para vocês? Depois que terminou, vira lá na página 302, que tem o mão na massa. Aqui na atividade do mão na massa. Que fala assim: em duplas preencham o quadro de acordo com o que vocês aprenderam, colocando argumentos a favor e contra do ponto de vista de cada um deles, de cada um dos filósofos. Vocês estão em casa, então não dá para fazer dupla. Pode fazer com o papai e com a mamãe, não tem problema. O que vocês são a favor sobre o que o pensamento do René diz? O que vocês são contra? E do John, o que vocês são a favor sobre o que o John pensa e sobre o que o John pensa que vocês são contra? A número 2 coloca assim: escreva abaixo com qual dos filósofos você concorda. Qual vocês concordam? Isso é pessoal. A número 3 pede para você justificar o porquê que você concorda com tal filósofo. E a 4 pede para a gente apresentar numa roda de discussão. Então, vocês viram que tem 2 pontos de vista de 2 filósofos diferentes.
Quais deles, né? Qual ponto vocês acham que é o mais próximo com o que você pensa? Então você, eu acho que é o do papel em branco. Ou por que você acha que é do papel em branco? O que nós somos capazes? Nós somos como papéis em branco? E aí? Ou vocês acham que é os 5 sentidos que levam nós ao pensamento? Ou não só os 5 sentidos, tem algo a mais? Então vocês vão lá e justifiquem. Depois que vocês fizerem isso, vai abrir o livro lá de português, os adjetivos. O que será que é os adjetivos? É a página 35. Releia esta frase do conto A Baleia. E a baleia achou que estava ficando louca. Que palavra está dando uma característica à baleia? Lembra que a professora falou, qual é a característica? Por exemplo, a gente vai pegar o leão. Qual é a característica do leão? Ele é forte, ele é bravo, ele tem uma juba, né? Ele é grande. Vocês viram que são características do leão. Ali está falando que a baleia é louca. Louca pode ser uma característica dessa baleia. A palavra louca é uma característica possível da baleia. Por isso chamamos essas palavras de adjetivo. Então sempre são os adjetivos quando você consegue pontuar algo, né? Os adjetivos são palavras que usamos para caracterizar os seres, indicando uma qualidade ou uma imperfeição, os aspectos ou o estado e o modo de ser. Agora leia a frase a seguir. As baleias são mamíferos do mar. É possível substituir a expressão do mar por outra palavra? Qual seria? Quais seriam essa palavra que a gente poderia substituir? Ocorre muitas vezes a junção de 2 ou mais palavras com função de adjetivos. Observe o que interessante, né? São essas expressões. Olha lá, amor de mãe. O amor de mãe é a mesma coisa do que um amor materno. Conselho de pai é um conselho paterno. Dor de barriga, dor abdominal. Aula da manhã, aula matutina. Prova da tarde, prova vespertina. Bandeira do Brasil, bandeira brasileira. Vocês viram que é a junção de 2 palavras ou mais com a mesma função de adjetivo que a professora leu para vocês. Então, está tudo aqui, Aí a gente tem lá o mão na massa. O que palavras se referem os adjetivos em destaques nas frases abaixo? Vocês vão pintar com lápis de cor. A baleia lembrou que não tinha engolido uma lancha, e sim um barco bem pobrezinho, que nem motor tinha. O que será que era o pobrezinho? O que era? Esse era o adjetivo de que objeto que está se referindo na letra A? Vocês vão circular qual era o objeto que era bem pobrezinho. Letra B. Até que a baleia viu um menino com cara de maluco num barquinho. Quem era o maluco? Vai circular lá para Pro. E a letra C. Aí a baleia começou a ficar nervosa, porque o velhinho e seu filhinho de madeira começaram a cochichar. Quem é que ficava nervoso? Por quê? Circula lá para Pro. Como Pinóquio pode ser caracterizado segundo o conto que seu professor leu? Que adjetivos são aqueles dados, né? A gente pode adequar a ele. Qual é o adjetivo do Pinóquio? Pinóquio é um menino de verdade? Não é um menino de verdade. Como ele é? Ele é feito do quê? Ele é alto, forte. São os adjetivos que vocês vão dar para mim. Escrevam aqui embaixo na número 2, lá na página 35. Depois que terminou essa atividade, vai abrir lá na página 36. Nós vamos continuar. E como Gepeto pode ser caracterizado? Como que o Gepeto pode ser? Ele é uma pessoa jovem, uma pessoa velha, né? Ele é forte ou ele é fraco. Como que a gente pode caracterizar o Gepeto? Depois que vocês terminaram, vão lá na atividade 4, que fala assim, busque no caça-palavra a seguir adjetivos que tenham o mesmo sentido das expressões. Reuniões de professores. Reunião do quê? Cabelo de anjo. Cabelo do quê? Calendário do ano. Calendário o quê? Carne de boi. Carne o quê? Era do gelo.
era o quê? É aqui a parte que vocês vão, né? Tá escrito, e aqui vocês modificam com o mesmo sentido da expressão. Então, vocês encontram tudo aqui no caça-palavras. Depois que vocês terminaram isso, vocês vão lá, vamos produzir. Vocês têm um texto para produzir. Leia os títulos a seguir. Você conhece esses contos? Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve e os Sete Anões, João e Maria, A Princesa e o Sapo, João e o Pé de Feijão, Chapeuzinho Vermelho e Alice no País das Maravilhas. Que tal inspirar-se em um deles para criar o seu conto, tal como fez com o autor da Baleia? Você pode seguir as orientações a seguir. Então, essa atividade, a Pro vai passar para vocês como uma atividade de trabalho. Escolha outro personagem para ser o principal. Por exemplo, contar a história do Chapeuzinho Vermelho, dando mais importância para o lobo. Inventar as características do personagem principal. Por exemplo, a Cinderela pode ser caracterizada como uma moça muito birrenta, enquanto sua madrasta faz tudo para agradá-la. Ou dar um outro final para uma história. A Rapunzel, por exemplo, pode desistir de se casar com o príncipe porque acha que ele é muito chato e prefere se aventurar pelo mundo com um dragão mesmo. Ou que tal há muitas outras possibilidades de escrever um conto baseado em outro. Pense um pouco, divirta-se escrevendo uma história bem diferente de, quem sabe, muito engraçada. Então, vocês vão pegar algum conto desses, vocês vão modificar totalmente esse final. Essa atividade a Pro vai pedir para vocês fazerem em folha separada e me mandar por foto, que vai valer nota para vocês, tá bom? Mas fiquem com calma, não é para fazer hoje. Eu vou mandar um outro comunicado referente a essa atividade. Eu só quis explicar para vocês aqui no vídeo para ficar mais fácil, tá bom, turminha?